Começar pelo Alan. Eu acho que eu dei esses dias na lista lá de jogadores que eu peguei com o Klaus, do Data Klaus. Vamos lá. Alan, 28 anos. Fez 33 jogos nesta temporada, sendo 17 deles como titular. Chegou ao Flamengo em julho de 2023, indicado por Jorge Sampaoli. E o Flamengo pagou 8,2 milhões de euros. Então, fez 33 jogos, né, na última temporada, 17 como titular. Chegou ao Flamengo em julho de 2023, comprado por 8 milhões de euros, né, 43 milhões na cotação da época. Em 2023, fez só 14 jogos. Nossa. Em 2024, na primeira temporada dele completa, fez 40 partidas. Tem muitos problemas de lesões. Chegou no Flamengo em 23, se recuperando de uma cirurgia motivada por estresse na coluna lombar. No mesmo ano, passou já com a camisa do Flamengo por cirurgia no tornozelo direito, para retirar uma calcificação óssea, passou a conviver com um problema de fascite plantar ou pantelar, né, no pé esquerdo. E teve também lesões musculares. Cara, é tipo... sei lá, velho. Tipo É muito problema, hein? Agora, é um jogador de 28 anos. O Corinthians vai tentar a contratação por empréstimo. O staff do jogador está animado, né? Segundo o UOL, o staff ficou animado com a procura do Corinthians. A ideia é trazer por empréstimo. Já é um nome que eu trouxe aqui antes da virada do ano. Em dezembro, eu trouxe o nome do Alan, que o Corinthians já queria. O que aconteceu foi o seguinte: o Corinthians foi talvez um dos primeiros a procurar o Flamengo em relação ao Alan. Só que o Corinthians tinha transfer ban. E o staff do Alan quer decidir a vida dele. Aí tem o Fluminense que faz uma consulta. São Paulo abriu negociação. Aí o São Paulo passou à frente e estava quase para fechar. Só que o Flamengo quer um jogador do São Paulo não quer liberar, essa história que você já sabe. E aí a história ressurge. O Alan que eu trouxe, acho que no dia 26 ou 27 de dezembro, não sei se vocês se recordam, acho que foi 27 de dezembro que eu trouxe o Alan, que o Corinthians queria, a dupla, né, do Flamengo, o Alan e o Michael, o Corinthians queria. E aí o que acontece? A história ressurge, coincidentemente, um dia depois que o Corinthians paga o transfer ban. Falaram que a fonte é confiável. Deixa eu dar a fonte aqui. É o Povo, João Pedro Oliveira. Matheus Pereira, meio-campista do Fortaleza, entra no radar do Corinthians. O Matheus Pereira, que se eu não me engano, já fiz essa pergunta aqui para vocês, é ele mesmo, né? É o Pirulão, não é? O Matheus Pereira é o Pirulão, revelado pelo Corinthians. Cara, me falavam assim, horrores do Pirulão, do Pirulão, do Matheus Pereira, quando era da base, de horrores no sentido positivo, que esse moleque era um monstro. Eu lembro muito bem que os empresários dele, que eu tinha contato na época, comparavam ele ao Rivaldo. Assim, o cara vai ser tipo um Rivaldo, entendeu? Faziam umas comparações. Ele era considerado craque na base, craque acima da média. E aí o fim do Matheus Pereira no Corinthians foi terrível, né, velho? Assim, foi vacilão, né, pro Brasil todo. O Matheus Pirulão foi vacilão. Foi contra quem que ele deu aquela cavada? A gente perdeu a final da Copa São Paulo. O pênalti que ele foi bater, ele cavou em cima do goleiro. Ele cavou e aí acabou a carreira dele. Ele não conseguiu se firmar no Corinthians porque foi muito mascarado. Foi para fora, voltou agora pro futebol brasileiro, pro Fortaleza. Tá jogando mais recuado, recuado. Que curioso, né, velho? Que curioso o Corinthians, né? O Corinthians está no mercado de olho em 2 jogadores que ele mesmo revelou e não valorizou. Incrível isso. Incrível. Vocês pararam para pensar nisso? O Corinthians está de olho no Matheus Pereira, do Fortaleza, que foi revelado pelo clube, e no Mandaca, que foi revelado pelo clube. E o Claudinho também, né? São 3, né? 3 que foram revelados pelo clube que o Corinthians não deu valor. Nenhum deles vingou no Corinthians. E agora o Corinthians quer recontratar. Então, assim, é uma coisa que... Mas, assim, todo mundo tem culpa nisso, viu?
inclusive eu e você. E eu não vou mentir, eu vou ser humilde de reconhecer que eu vejo um Duqueiroz da vida aí, eu já logo eu não me seguro, não. Falo, esse manhaca do caramba, trotando assim, ó, com a bundinha assim. Te lascar, joga nada. Eu não aguento, eu falo. E agora, informação que sai do meu timão é que o Corinthians fez uma consulta ao Fluminense para contratar o lateral esquerdo Gabriel Fuentes. A ideia do Corinthians é contratar o jogador por empréstimo. A diretoria corintiana não trabalha com a ideia de aquisição definitiva. O jogador de 28 anos tem contrato até agosto de 2028 com o Fluminense. O Fluminense contratou o Guilherme Arana recentemente. O Fuentes foi utilizado em 28 partidas das 77 oficiais do Fluminense. Por que tu vai contratar um jogador que jogou 28 partidas de 77 do Fluminense? Repito, se não tiver ninguém na base, para que você vai contratar um jogador desse? Sendo titular em 24 delas, com 5 assistências. Das 28, ele foi titular em 24. Sofreu uma lesão na coxa entre março e abril, um estiramento no joelho entre junho e agosto. Nossa, mais um. Defensor que já chegou a atuar como meia pela esquerda em poucas ocasiões. Iniciou a carreira no Barranquilla, da Colômbia, antes de se juntar ao Júnior Barranquilla, pelo qual ficou entre 2018 e 2024. Ainda teve no Saragossa da Espanha, né? Antes de ir para o Fluminense. Vamos de Hugo, tá? Vamos de Hugo. Tá tudo zoado, já velho, não joga. Por que nós vamos pegar um cara desse? Não faz sentido. Em relação ao nosso querido aí Fuentes aí, né? Não sou a favor, tá? Não sou a favor. Pô, a gente gostou demais da entrevista do Marcelo Paz, mas a gente vai julgar o trabalho dele muito também pelas contratações. E eu acho que a gente pode chegar e falar, pô, Marcelo Paz bonitinho, fala bem, bom organizador, isso aí o Fabinho era também. Nós queremos ver no mercado. Sinceramente, são nomes arriscados, meu amigo. Se começar a errar, aí é pau na máquina. Entendeu? Gostei da contratação do Marcelo Paz, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se for para arriscar, vamos arriscar no jovem. Vamos arriscar no jovem. Por exemplo, o Matheus Pereira ainda é jovem. O Matheus Pereira, ele consegue fazer, sem brincadeira, as 4 funções do meio campo. Ele joga como primeiro volante, se precisar, porque o passe dele é muito bom. Ele joga como segundo volante e ele pode fazer a função do Garro. Aliás, essa era a função de origem dele. Eu sou a favor de Matheus Pereira. Agora, sou totalmente contra Fuentes, né? Desculpa. Sou totalmente contra. Não, totalmente contra não, mas não me empolga o Alan. Um jogador cheio de lesão, caro. O Fuentes é mais do mesmo. Agora, isso é verdade também, né? Que o Régio está dizendo aí, o Matheus Pereira é preguiçoso. Mas eu acho que é um bom jogador, porque é um jogador jovem, ainda com uma idade boa. O Corinthians quer o Michael. O Corinthians fez uma consulta com em relação ao Michael, na verdade, né, uma tentativa de contratação de empréstimo. Só que o salário dele, né, o Flamengo avisou 2 milhões de reais. E inicialmente o Flamengo não quer rachar o salário. Inclusive fiz essa pergunta. Eu achei que o salário do Michael era 1 milhão e 200. Cheguei até a comentar aqui com vocês, né? 1 milhão e 200. Eu falei, 1 milhão. Aí esquece, né, gente? Aí até eu sou contra, tá? Eu tenho limites, eu sei. Assim, para eu analisar uma contratação, eu tenho que analisar tudo. Por exemplo, o Memphis é maravilhoso, só que o Memphis por 6 milhões não é maravilhoso. O Memphis é maravilhoso quando ele resolve jogar uma partida ou outra. O caso Michael, aí eu já começo a mudar de ideia, entendeu? Começo não, eu já mudo de ideia. Minha fonte respondeu aqui, o Flamengo de início não aceitou rachar salário. O Corinthians tá com esperanças de que o Flamengo não tenha outra alternativa, porque o Flamengo não quer ficar com o jogador também parado por 2 milhões. E caso o Flamengo não consiga nenhum negócio com o Michael no mercado, nos moldes que ele quer hoje, o Corinthians volta a tentar mais para frente, entendeu? E falaram que o Cebolinha é mais caro que o Michael.
Então, aí fica mais difícil ainda. Informação exclusiva, né? Acabou de chegar aqui. Claro, né, eu fui atrás, perguntei. Na consulta que o Corinthians fez ao Flamengo, né, para contratar por empréstimo, o Flamengo empresta o jogador, só que você tem que pagar o salário. Salário de R$ 2 milhões é um salário que inviabiliza a contratação do Michael. O Corinthians pediu já para o Flamengo rachar o salário. Lembrando que se rachar o salário ainda é caro, né? Nós estamos falando de um jogador de 1 milhão. Nós estamos falando de um jogador de 1 milhão. Tudo bem que a gente economizou bastante. O Maico saiu, era 600 mil. O Romero saiu, era 1 milhão. O Thales era 600 e pouco. Então aí você já tem 1 milhão e 200, já tem 2 milhões e 200. Entendeu? Só que o Corinthians quer economizar. Não adianta você economizar com esses três aí, 2 milhões e 200, e trazer o Michael. Seria um grande erro. Então, gente, eu que faço as minhas análises aqui, gosto do Michael, acho que é uma carência a característica dele hoje no mercado, esse 1 contra 1, o drible. E não acho que vale a pena também por 1,5 milhão, tá? Como alguém tá perguntando aí. 1 milhão eu arriscaria. Futebol é caro, velho. O Vitinho ganhou 1 milhão. O Vitinho ganhou 1 milhão, velho. Futebol é caro. Não adianta também a gente ficar achando que só vai contratar jogador de 200 conto. Não vai. Então, assim, 1 milhão, eu aceito o Michael por 1 milhão. O problema é que o Flamengo não aceita. Então, a minha fonte acabou de me responder aqui. Tá certo? O Corinthians recebeu, nesta semana, novas procuras em relação ao volante Breno Bidon. Não é uma proposta oficial do Chelsea, não tenho essa informação, não tem nada a ver com isso do Chelsea. Não sei qual é o clube que o procurou, que o empresário dele, o staff dele levou ao Corinthians o nome de 2 ou 3 clubes, tá? Não foi um só não, avisando, né, que estão vindo com uma proposta que tem interesse de levar, e são coisas mais reais, sabe? Não é só aquela sondagem. Ó, os caras estão vindo com tanto, tá? Não sei qual o clube nem quanto. O Corinthians, isso é informação importante, tá, gente? Exclusiva. É para você ficar bem informado na temperatura certa. O Corinthians deu um recado para o staff do Bidon. Nós só vamos vender o Bidon agora por 50 milhões de euros. Nós estamos falando de 312 milhões de reais. É muita grana. Eu falei assim para minha fonte, mas se chegar a 40, vocês não vão vender? Eu venderia. Eu tenho essa liberdade. Corinthians, através do empresário do jogador, do staff do jogador, foi avisado que 2 ou 3 clubes da Europa, grandes clubes da Europa, querem o Breno Bidon. O Corinthians falou, tudo bem, para vender agora a gente quer 50 milhões de euros. O Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon, 312 milhões de reais. É um negócio muito difícil, né? Alguém chegar hoje e pagar num volante 50 milhões, eu acho que isso não acontece, tá? Acho muito difícil, entendeu? 50 milhões, desculpa, eu falei 50 milhões de reais, não de euros. 50 milhões de euros, 50 milhões foi o valor do Vini Júnior, lá atrás, né? 50 milhões de euros, cara, é preço de atacante jovem. Quanto foi vendido o Estevão pro Chelsea? Entendeu? O Bidon é meia barra volante, né? Então, assim, não adianta o Corinthians também delirar e achar que a gente tem um jogador de 50 milhões de euros. O Corinthians não tem 50 milhões de euros. Vocês que entendem mais do que eu aí, que tem a memória boa também, quanto que foi o Estevão? Tem gente falando 45 e tem gente falando 60. Agora tem que se decidir, 45 ou 60, tá uma discussão aí no chat. Cara, é muita grana, entendeu? É muita grana. 50 milhões de euros é valor de atacante. Agora, eu falei para minha fonte, eu fui sincera. Falei, gente, 50 milhões de euros, se chegar a 40, vocês não vendem? E aí eu vou falar uma coisa aqui, desculpa, que eu falei para eles e vou falar para vocês. Se vocês ficarem chateados comigo, eu falei, eu venderia por 30 de euros. 30 milhões de euros pela parte do Corinthians, 90%. Cara, 30 milhões de euros é muita grana para um volante, para um meio-campista, por mais que seja jovem. O Corinthians colocou na cabeça que o Breno Bidon vai ser o melhor jogador do mundo daqui 4, 5 anos. Tanto o staff dele como o Corinthians. Cara, eu admiro o pensamento do Corinthians e do staff dele.
Eu conversei com pessoas ligadas ao Breno Bidon, eles têm convicção que o Breno Bidon vai jogar a Copa agora ano que vem. Ano que vem não, desculpa, esse ano, né? Eu não consigo ver eu não consigo ter essa certeza, eu não consigo ainda ver o Bidon na Copa, pode ser que isso aconteça, que ele arrebentou naquele lance no final lá do Maracanã, faça um primeiro semestre maravilhoso, mas eu não consigo ver o Bidon daqui 4, 5 anos como o melhor jogador do mundo. Enfim, né, eu fiquei meio constrangido, não falei nada sobre o melhor jogador do mundo. Assim, a empolgação do Corinthians com o Bidon é muito grande, gente. Ele é melhor que o Duqueiroz? É muito melhor que o Duqueiroz. Porque o Duqueiroz é uma nhaca danada. Só que eu falei na época, os mais antigos de canais os mais antigos de canal aqui vão lembrar disso. Quando o Duílio Monteiro Alves rejeitou uma proposta de 8 milhões de euros pelo Duqueiroz, eu falei assim: não vai chegar outra, acabou. Vacilou. Quem lembra disso? Levanta a mãozinha assim. Quem lembra disso? Se o Corinthians receber uma proposta de 30 milhões de euros pelo Bidon, eu acho muito difícil chegar a outra se o Corinthians recusar. E pelo que eu tô entendendo, eu acho que o Corinthians tem coragem de recusar 30 milhões de euros, velho. Eu acho que eles mandaram 50 pro staff do Bidon, ó, só liberamos por 50, mas eu acho que se chegar a 40 vai vender. Eu acho que vende. Agora, eu tô com receio de recusar 30, porque é o seguinte, cara, se a gente vende o Breno Bidon por 30 milhões de euros e o Guinegão por 25, cara, a gente tá quase pagando a arena, velho.